escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então, Débora, trazemos hoje para cá para bater um papo um grande amigo da casa, o Henrique Zeferino de Menezes. Henrique já esteve aqui no Chutando a Escada com a gente, é professor lá da Universidade Federal da Paraíba. O que mais você está fazendo, Henrique? Está coordenando alguma coisa? Está em alguma pós-graduação? Conta para nós aí. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Débora. Eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais lá da UFPB, né? E atualmente estou coordenando um núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, que é um núcleo da universidade, tem professores de diversas áreas, né? Prazer ter você aqui, cara. Obrigada, valeu demais por você estar aqui batendo um papo com a gente de um texto aí que você publicou recentemente, que é super importante, que vai discutir a questão dos acordos na OMC envolvendo as vacinas para Covid, como que estão as negociações, quais são os limites. Você é um cara aí que manja tudo de TRIPS, então a gente está falando com a pessoa certa para entender aí esse acordo melhor, se ele mudou mesmo, se ele permite brechas, qual que tá esse contexto da diplomacia da vacina aí, né? Eu acho que é um tema que a gente fica bastante ansioso para entender, para tentar pensar como que isso vai poder trazer uma vacina rápido pra gente, né? Que eu acho que é a ansiedade de todas nós e todos nós aqui no Brasil, né? Principalmente. Eu que agradeço, né? Sou um grande fã do Chutando a Escada, sempre recomendo para os meus alunos, conhecidos, colegas interessados, né? E é uma satisfação participar aqui, mais uma vez, né? Voltar aqui. E adiantando, da OMC não trago boas novidades, mas... Então vamos lá, a gente te chamou dessa vez porque você publicou um paper agora em março, né, no South Centre, um instituto lá de Genebra, o paper intitulado The TRIPS Waiver Proposal. Não sei, qual que é a tradução de waiver, Henrique? Meio assim, suspensão, algo parecido, é uma tradução meio... Uma exceção, uma suspensão, né? É, uma suspensão mais do que uma exceção, Uma medida urgente para expandir o acesso às vacinas da Covid-19. A gente vai deixar o link aí pro paper no post, no site. Bom, acho que tem muita coisa aí para explicar pro ouvinte, né? Você já esteve aqui falando de propriedade intelectual. O TRIPS é um acordo da OMC que regula o comércio, né, dos direitos relacionados à propriedade intelectual, né? E neste acordo existe uma exceção de saúde pública, né, uma suspensão de saúde pública, que é esse waiver que você tá mencionando aí. Eu não sei por onde você quer começar. Você quer começar explicando um pouco de onde surgiu esse paper, da sua relação lá com o South Centre, né? Ele não é exatamente um centro acadêmico, e aí talvez também explicar para o nosso ouvinte o que é essas exceções de saúde pública no TRIPS e da onde vem essa ideia de waiver, né? Com relação ao centro em si, na verdade eu não tenho nenhuma relação formal com eles, né? Eu sou, na verdade, um leitor assim, assíduo da produção do South Centre, né? Que ele é uma figura assim, meio estranha institucionalmente, né? Porque ele é uma organização internacional, mas é também um think tank, né, que produz, né, análises, assim, eu considero extremamente relevantes sobre temáticas associadas ao desenvolvimento internacional com uma perspectiva dos países do sul global, né? Então eles trabalham com temáticas sobre mudanças climáticas, né, investimento estrangeiro, e tem uma expertise muito grande na área da propriedade intelectual, né, tanto no debate geral dos direitos de propriedade intelectual e a vinculação deles com o desenvolvimento, como também a questão do acesso a medicamentos, né? E hoje o South Centre ele é presidido pelo Carlos Correia, que é um pesquisador argentino, que é uma referência assim, importantíssima no debate mundial sobre propriedade intelectual, né? E aí, recentemente ele me escreveu um e-mail me pedindo para fazer um artigo sobre essa temática, né? E, inclusive, me senti muito lisonjeado, porque é uma pessoa que eu acompanho a produção há muitos anos e tal. E né, no contexto das dificuldades típicas dos professores na pandemia, consegui produzir o texto e saiu agora recentemente, né?
Bom, o TRIPS ele é um acordo multilateral de propriedade intelectual, né? Ele é especificamente para regular os direitos de propriedade intelectual. Tá? Então, assim, de forma mais geral, né, o que o TRIPS produziu como efeito, né, da sua aprovação lá ao final da rodada Uruguai do GATT foi uma certa harmonização mundial, global, das regras de proteção à propriedade intelectual. Então, os países todos signatários, né, se viram na obrigação de ajustar suas legislações a um padrão mínimo que o TRIPS estabeleceu, um padrão mínimo de propriedade, de proteção à propriedade intelectual. Né? E uma das coisas que o TRIPS fez, né, foi obrigar os países a conceder patentes para produtos farmacêuticos. Né? Antes do TRIPS, os países tinham autonomia para legislar sobre isso. Né? O Brasil, por exemplo, não concedia patentes para medicamentos. Né? E para outras áreas que eram consideradas de interesse vital, né? Associadas à segurança alimentar, etc. Com a aprovação do TRIPS, todos os países se viram forçados, né, legalmente a passar a conceder patentes, né, a produtos farmacêuticos. Né? Porque, né, uma das questões fundamentais do acordo é que todas as áreas tecnológicas passavam a ser potencialmente protegidas por direitos de propriedade intelectual e por patentes. Né? Então, isso, a partir desse momento, isso passou a gerar uma tensão mundial muito grande, né? Justamente numa discussão sobre os efeitos, né, humanos, sociais dessa proliferação de patentes sobre produtos farmacêuticos, sobre medicamentos, etc. E a partir de então, né, passaram a haver uma série de, né, disputas, controvérsias, negociações, etc., para, de alguma forma, aprofundar ou ampliar a possibilidade, as flexibilidades e as exceções dentro do acordo para fomentar o acesso a medicamentos. Né? Então, o TRIPS ele tem, né, no seu documento, no seu texto, né, uma série de flexibilidades, salvaguardas que são gerais, né, mas algumas específicas ao acesso a medicamentos. Né? E em 2001, né, foi aprovada, né, o que ficou conhecido como a Declaração de Doha e Saúde Pública, que acentuou novamente essa ideia de que o TRIPS não deveria ser incompatível com o direito à saúde. Né? Não deveria ser uma barreira assim, intransponível ao direito à saúde, e dentro disso o acesso a medicamentos, acesso a vacinas, etc. Mas na prática o que a gente tem, na verdade, é um acordo que, de fato, ampliou as restrições, né, e diminuiu o acesso a medicamentos em virtude dessa globalização assim, das patentes de produtos farmacêuticos em geral. Né? E no caso do que está sendo negociado hoje, né, assim, né, contemporaneamente, que está no texto, nessa proposta de um waiver, né, de uma renúncia, de uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual, né, isso foi uma proposta do governo da Índia e da África do Sul, que depois foi subscrita por vários outros países, né, e a ideia, basicamente, era que o Conselho do TRIPS aprovasse, né, tomasse uma decisão de suspender a observância dos direitos de propriedade intelectual para todas as tecnologias associadas ao tratamento da Covid, né? Então, medicamentos, né, tecnologias, né, hospitalares, vacinas, né, dados de testes, tudo que pudesse ser associado de alguma forma ao tratamento, à imunização, etc., tudo que fosse relacionado à Covid seria suspenso por um período determinado, e esse período determinado seria o fim da pandemia, né? Ou seja, seria uma suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual daquilo que estava associado ao tratamento da Covid. Né? E isso foi proposto, se não estou enganado, em setembro, né, pelos dois países, e as negociações se encerraram agora recentemente com uma espécie de uma paralisação e uma impossibilidade de aprovar essa proposta. Né? Então, não houve, né, o waiver, que já tinha sido aprovado no similar em 2003, suspendendo, na verdade, um artigo específico do TRIPS, permitindo, ainda nos debates lá no início do século XXI, muito mais associados à questão do acesso a medicamentos,
HIV/AIDS, né, já tinha sido aprovado um waiver suspendendo um artigo do TRIPS, e depois houve uma reforma do TRIPS, que foi aprovada e, de fato, finalizada em 2017. Mas dessa vez, né, os países, né, demandantes dessa proposta não foram capazes de conseguir essa aprovação do Conselho do TRIPS dessa proposta. Ô Henrique, mas qual que é a sua avaliação do porquê isso não deu certo? Porque é meio óbvio, né? Você está no meio de uma pandemia e aí o mínimo que se pede é uma suspensão dos direitos para conseguir o acesso. E, enfim, é meio assim, a ideia, né, você no próprio texto você coloca, né, que existia um compromisso, pelo menos do ponto de vista do discurso, né, de que teria uma cooperação multilateral, que os países iriam cooperar para que todo mundo tivesse acesso à vacina, que é o discurso que a OMS sempre fala, que não adianta reter vacina, reter equipamento, porque é uma pandemia, então você consegue controlar no norte, isso vai prejudicar outros países, né, outras pessoas, que é isso, né, vai gerar uma distribuição desigual das opções, né, da produção da vacina, e aí no discurso a gente tem uma coisa e na prática a gente tem outra, né, o que pode ter acontecido, enfim, não sei se você acompanhou a negociação, imagino que sim, mas o que pode ter acontecido? Faltou apoio de peso de países importantes aí, enfim, conta pra gente. Eu acompanhei um pouco por relatos que vinham de organizações que acompanham de perto, de fato, nessas negociações, né? Bom, o argumento, né, fundamental, eu diria assim, da proposta que veio, né, da Índia e da África do Sul era justamente a necessidade e a urgência de acelerar a produção de insumos farmacêuticos ativos e de vacinas, de fato, para garantir uma imunização global, né? Então, o argumento era justamente esse, a necessidade de acelerar o processo de produção e de distribuição e disseminação das vacinas, né? E, além disso, né, um ponto que foi muito ressaltado nas apresentações, nas argumentações, era que tudo aquilo que foi discutido, negociado, aprovado em forma de resoluções, né, tanto na Assembleia Geral da ONU, na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, que previa essa, né, postura mais solidária, mais cooperativa por parte dos países, né, na distribuição das vacinas, no acesso às vacinas, nada disso estava sendo, de fato, realidade, nada estava se transformando em ações concretas, né? A proposta, né, que a OMS encampou, né, de um pool de patentes, que foi uma proposta do governo da Costa Rica, que foi encampado por várias organizações, nunca saiu do lugar porque nenhuma indústria farmacêutica participou, né? Então, se as indústrias que produzem as tecnologias não voluntariamente licenciam suas tecnologias, o patent pool lá não teria nenhuma finalidade, né? O outro instrumento que, né, que chamou mais atenção, que é o COVAX, né, que é aquele instrumento multilateral também de compra de vacinas, né, para serem distribuídas entre os países que contribuíram financeiramente e também para um conjunto grande de países que não tinham recursos, mas que receberiam doses, esse avançou significativamente mais em relação à proposta do patent pool, mas também enfrenta uma série de dificuldades, uma série de problemas, né? Então, para os governos da Índia e da África do Sul, como eu disse, a proposta tem muito mais atores envolvidos, mas como foram os dois que propuseram, eu vou falar deles mais. Apesar desse compromisso político, na prática a coisa estava estagnada, né? E da forma como a produção dos insumos e das vacinas é muito concentrada em algumas empresas, em alguns países, né, que estavam produzindo, né, haveria necessidade de uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual para que outros vários países que têm capacidade técnica e tecnológica para produzir vacinas pudessem contribuir nessa escala de produção, né? Agora, por que a coisa não funcionou? Pela mesma razão de que muitas coisas associadas à propriedade intelectual não avançam, porque há uma barreira assim, quase que intransponível pelos Estados Unidos, né, União Europeia, Japão, em relutar até os últimos momentos em conceder qualquer tipo de flexibilidade de direito de propriedade intelectual, né? A novidade nesse caso agora foi o Brasil mudando de lado, né? Depois de um histórico aí de ativismo
importantíssimo no campo do acesso a medicamentos, né, no âmbito da OMC, da OMS, etc., o Brasil, pela primeira vez, aderiu ao argumento e à posição dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão e se colocou contrário a essa proposta, né? Então, assim, em termos bem gerais, né, a dificuldade é um pouco nesse sentido, e não é nenhuma novidade, né? O caso do acesso a medicamentos para HIV/AIDS também foi a mesma coisa, foi uma disputa política muito longa, muito dura, com uma relutância muito grande dos Estados Unidos, né, em conceder e aceitar. E esse é quase um padrão mesmo de negociações, né? Esses países, eles têm uma posição muito dura e muito fechada, né? E os Estados Unidos mais que os outros. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu ia te falar, inclusive, porque saiu na imprensa, né, agora, recentemente, que o Araújo não queria que o Brasil assinasse a COVAX Facility, né? E que a embaixada brasileira que interveio, olha o nível, né, que chega, que é um compromisso, assim, ideológico, porque não é, em nenhum momento, isso é interesse do Brasil, né? Vejo a dificuldade, eu ia te perguntar sobre isso, a dificuldade que o Brasil teve para conseguir a vacina produzida na Índia, qual que é a relação que isso tem com a questão das patentes? Né? O atraso, né? Porque agora parece que saiu de novo na imprensa que vai atrasar, né? Que as vacinas firmadas por esse mecanismo COVAX vão atrasar. E tem relação com esses limites aí que a gente vê dentro dos acordos? Tem, acho que tem sim, mas com relação ao COVAX e os atrasos, etc., tem vários elementos aí, eu acho que são importantes, né? No caso específico do COVAX, ele passa por uma dificuldade hoje, que é só explicar rapidamente o que é o COVAX, né? Os países, eles contribuíram financeiramente com esse fundo, que é organizado e gerenciado ali pela Organização Mundial da Saúde. Gavi, né? Vaccine Alliance, exatamente, essa galera, né? O Gavi e o CEP, né? Que é o Coalition for Preparedness, não vou lembrar agora o nome exatamente, mas os países, né, faziam investimentos e aí você tinha um mecanismo em que a COVAX fazia compras antecipadas ou promessas de compras para várias, né, empresas que pudessem fornecer vacinas. Então, era um mecanismo que buscava estimular a produção, né, e acelerar a produção das vacinas pela compra antecipada, né, e ao mesmo tempo evitava o risco de, né, como eu falo, colocar todos os ovos numa cesta só e essa vacina não ser aprovada. Então, comprando de várias ao mesmo tempo, você teria segurança de que isso seria disponibilizado, que teria acesso às vacinas, né? E aí esses países que faziam, né, esses aportes de recursos teriam uma parte das vacinas e o COVAX buscaria apoio financeiro de organizações filantrópicas, de outras fontes, para fornecer também essas vacinas compradas para os países mais pobres, né? Ou seja, a ideia do COVAX era, de fato, garantir uma, entre aspas, assim, democratização do acesso e da disponibilidade de vacinas para os países, tanto para os países que pudessem arcar com a compra e quanto países que não pudessem arcar, né? Então isso garantiria, né, pelo menos uma tentativa de imunização mais global, de fato, né, que é aquilo que a OMS defende, né? Antes de você falar dos desafios, tem uma dinâmica de mercado e de escala de produção aí, né? Sim, claro. A gente andou ouvindo muito falar assim, uma empresa vai querer comprar vacina da Pfizer, ou o município vai querer comprar. Esses contratos, principalmente nessas fases iniciais, eles são contratos de larguíssima escala, né? Essas empresas, elas precisam de muito dinheiro para investir na produção e querem vender grandes pacotes, né? Então, por mais que o governo dos Estados Unidos ou da Alemanha ou de um país rico tenha essa capacidade de chegar lá e fazer um contrato de milhões de doses, os países mais pobres não têm essa capacidade, principalmente dessas vacinas mais caras, né? Das empresas mais caras. Então, o COVAX servia como esse pool mesmo, né? Arrecada recursos e aí consegue
colocar essas ordens de compra antecipadas para vacinas que serão distribuídas para países que não teriam essa capacidade de ser o primeiro da fila, né? Isso, exatamente. E a ideia era justamente, a proposta era distribuir vacinas proporcionalmente à população também. Então, assim, seria, por exemplo, 20% da população do mundo imunizada via COVAX, né? Então, seria uma compra realmente muito grande. Ou seja, é um mecanismo de mercado para lidar com um problema público, né? Basicamente, seria isso a COVAX. Mas um dos problemas enfrentados pelo COVAX foi justamente, né, a não participação de muitos países desenvolvidos, né, que passaram a fazer, né, as compras antecipadas de forma unilateral ou de forma bilateral, às vezes utilizando até mesmo de pressões políticas, né, diretas sobre as empresas, né? Então, o que tem sido relatado ultimamente é que esses atrasos na COVAX é que a COVAX não consegue comprar as vacinas que ele pretendia comprar. Por conta dessa corrida, que tem muitas pessoas que chamam de nacionalismo da vacina, né? Muitos países fazendo essas compras antecipadas em volumes gigantescos e direcionando a produção para poucos países, né? Um dos casos que tá na imprensa, pode olhar, que é o caso do Canadá. O Canadá já comprou antecipadamente um volume de vacinas aproximadamente 9 vezes a população canadense. Isso, como se fosse um COVAX unilateral. Comprou de todas as empresas, praticamente, um volume muito grande. Então, tem havido uma drenagem das vacinas, das doses, para poucos países, né, que tem essa capacidade de compra, né? E aí tem alguns sites bem interessantes que mostram os acordos, né, firmados entre as empresas e os países, né, que têm acompanhado isso de uma forma sistemática, né? Ou seja, a quantidade de acordos antecipados feitos pelas empresas e quem são os destinatários, né, dessas doses. Eu tinha lido que a União Europeia também fez uma reserva assim, absurda, né, para um número muito, muito maior do que a população. Sim, Estados Unidos também. Agora, no caso da COVAX, nem todas as empresas aderiram à COVAX, né? Então tem empresa que não vende diretamente para a COVAX, né? Uma coisa que é muito interessante também, algumas leituras que eu fiz, é que algumas empresas elas usaram a COVAX como uma espécie de garantia, né? Ou seja, eu vendo agora e depois a gente vê o que vai dar. Se aparecer um negócio melhor no meio do caminho, eu vendo para outra pessoa e a COVAX vai ficando para depois, né? Por isso que tem uma pressão política muito grande para que as empresas cumpram os contratos com a COVAX. Queria te fazer uma pergunta com relação a... Você falou assim, tradicionalmente, né, os países que rejeitam os acordos, que rejeitam a questão de suspensão de direitos são os Estados Unidos, União Europeia e Japão, né? Mas aí eu tive lendo na imprensa que eles citaram muito, quem foi contrária à proposta pela África do Sul e da Índia foi Estados Unidos, União Europeia e Suíça. O que é a Suíça? Tem uma explicação assim para isso? Tem, a Suíça tem uma indústria farmacêutica importantíssima também, né? Nesse caso específico dessa proposta, a Noruega também foi contra, e alguns outros países desenvolvidos, mas quando a gente olha em geral, né, Estados Unidos, União Europeia e Japão, historicamente, eles caminham juntos, pelo menos desde os anos 90, né, depois do TRIPS, né? Nos anos 80, o Japão era um pouco alvo até dos Estados Unidos, né, nessa temática, mas agora não, é um país extremamente ativo junto com a União Europeia e Estados Unidos na defesa dos direitos de propriedade intelectual de forma bem irredutível. Eu vi aqui que eles fizeram uma reserva no Japão de 120 milhões de doses, mas isso aqui nem sei se é notícia de setembro do ano passado, certamente avançou mais, né? O Japão, eu acho que está em torno de 300 milhões, né?
Fala pra gente aí o que você acha aí dessa diplomacia brasileira, ou da ausência dela, né? O Ernesto, essa semana, foi convocado, né, para dar uma explicação sobre a atuação do Itamaraty em meio a tudo isso. O caso do Brasil, ele é, assim, acho que completamente... Assim, não sei, é difícil até achar adjetivos, né? Então, porque, inclusive, no Senado, nessa sabatina, ele falou todo, assim, cheio de propriedade, né, da importância da aderência ao Brasil ao COVAX, né? Como se fosse uma grande iniciativa dele, que, de fato, o governo brasileiro relutou durante um bom tempo a fazer essa adesão, né? Agora, o Brasil é um caso, assim, estranhíssimo em dois sentidos, em vários sentidos, mas dois eu queria destacar, né? Esse, né, dessa que eu falei rapidamente, dessa mudança drástica de posição, né? Como eu falei, o Brasil é um dos principais atores nas discussões globais sobre acesso a medicamentos no campo da propriedade intelectual, né, desde 2001, mas antes até também, mas 2001 especificamente, né, com o Brasil foi um dos principais negociadores, né, da Declaração de Doha e Saúde Pública, né, junto com a África do Sul, com a Índia, que são parceiros tradicionais nisso, né, e outros vários momentos da história diplomática brasileira. O Brasil sempre foi extremamente respeitado nessa área, né, com uma expertise, uma capacidade muito grande de negociar esses temas, com um apoio assim importantíssimo da sociedade civil brasileira também nessa temática. Até hoje, né, tem várias organizações da sociedade civil extremamente importantes que ajudam e que contribuem nesse debate no Brasil. E agora essa mudança de posição completamente repentina, né, assim, óbvio de se esperar, né, em razão, né, de todo o alinhamento, né, a agenda norte-americana, etc., mas sem uma capacidade de explicar, né, a razão, né. O Ernesto Araújo foi perguntado sobre isso no Senado, e as respostas dele são todas muito estranhas, né, mas essa especificamente soou muito estranha, né, que ele disse que o Brasil não fazia sentido aderir a uma coisa que ele não sabia se seria bom, né, uma coisa mais ou menos assim, né, respostas à la Ernesto Araújo. E uma outra questão é que o Brasil, no que diz respeito aos acordos, né, bilaterais com as empresas, o Brasil foi um dos países que saiu na frente. O Brasil fez um acordo com a Oxford, né, a AstraZeneca, a Fiocruz, depois fez o acordo com Butantan e Coronavac. O Brasil foi um país, em virtude da nossa tragédia sanitária, foi um país que foi privilegiado nas pesquisas clínicas, né? Muitas empresas vieram fazer pesquisa clínica no Brasil, como contrapartida, inclusive, para esse tipo de acordo. Então o Brasil largou na frente, o Brasil fez acordos de compra antecipada de uma proporção muito significativa com essas duas empresas, especialmente, mas a gente não consegue ver a produção, né? Falta insumo, a Anvisa atrasa a liberação de autorizações, né? E, assim, é uma coisa que não dá, de fato, para assim, comprovar cabalmente, mas existem vários relatos de pessoas importantes que acompanham esse debate, que Índia e China deram, de fato, uma resposta ao Brasil, segurando o envio de insumos, ou melhor, né, não segurou, mas passando os insumos produzidos para outros países, antes do Brasil, em virtude desse posicionamento brasileiro contra a proposta deles de a suspensão dos direitos de propriedade intelectual para produtos farmacêuticos. Mas isso é uma coisa que, assim, você nunca vai ouvir isso da boca de, né, nós deixamos de vender para vocês, né, porque senão eles teriam um problema ético por trás, né? Mas mesmo assim, né, o ponto da Índia e da África do Sul com relação a essa questão da suspensão, do waiver, é da impossibilidade material real desses países, que são os grandes fornecedores ou dos insumos ou das vacinas prontas, de abastecer a população mundial. Ou seja, a capacidade produtiva hoje restrita a essas empresas que foram autorizadas e licenciadas pelos detentores das vacinas é insuficiente para produzir a quantidade de doses que o mundo precisa. Então a ideia é, sem direitos de propriedade intelectual, né, diversos países que têm capacidade técnica, Argentina, Brasil, Egito, México, que têm indústria farmacêutica com capacidade pelo menos imitativa, etc., poderiam produzir vacinas, né? Então, assim, muitos países que têm capacidade técnica
para produzir vacina não produzem e não têm acesso a vacinas por causa dos entraves desse tipo. Né? Deixa eu só fazer um jabá aqui. Esse exemplo, esse caso, é exatamente o nome desse podcast, né? A ideia lá do Rajun Chang, né? Quer dizer, direitos de propriedade intelectual são um mecanismo que a defesa desse mecanismo é feita pelos países que já subiram a escada, né? Quer dizer, todo mundo sempre quebrou direitos autorais, patente, enfim, patente nem existia, né? Mas todo mundo fazia engenharia reversa. Então, os americanos fizeram com os ingleses, os alemães fizeram com os ingleses, os japoneses fizeram com os americanos, os sul-coreanos fizeram com... Todo mundo fazia. E aí, a partir de determinados momentos, os países que estão no topo da cadeia começam a defender esse tipo de coisa. Não, você não pode copiar, você não pode... Né? Que é exatamente... a ideia do Liszt lá atrás na Alemanha, do Rajun Chang há pouco mais tempo, né? Pouco menos tempo. Agora que eu cheguei no topo, eu não deixo os outros utilizarem esse mecanismo que eu me utilizei desde sempre, né? Eu chuto a escada. Você falou muito disso aqui, a gente fez um episódio, o título, né? Copiar é roubar, né? Copiar não é roubar, a gente falou muito disso. Primeiro, com relação ao chutando a escada, né? Acho que assim, a tese é muito forte, a tese do Chang, no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual. Eu acho que é o caso que cabe mais, assim, claramente, né? E o TRIPS, ele pode-se chamar de não um chute na escada, mas ele implode a escada, né? Ele destrói a escada, ele chuta a escada e bota fogo nela depois. Por quê? Porque antes do TRIPS, os países tinham autonomia decisória total nas suas legislações de propriedade intelectual. Né? Então, tem uma tese, né, muito usada na economia política para falar da propriedade intelectual, da curva em U invertida, que na medida que os países vão passando por um nível eles historicamente, quando eles iam se desenvolvendo tecnologicamente, eles iam reduzindo as suas regras de propriedade intelectual, ou suspendendo as suas regras de propriedade intelectual. Para quê? Para poderem justamente absorver tecnologias, né, fazer engenharia reversa, se aprimorar e passar do estágio de imitação para o estágio inovador. E na medida em que eles iam se desenvolvendo tecnologicamente até o ponto de se tornarem inovadores de fato, aí eles passavam a resguardar os direitos de propriedade intelectual das suas empresas. E aí passavam a demandar internacionalmente, inclusive, regras de propriedade intelectual. Foi isso que fez os Estados Unidos. No século XIX, os Estados Unidos tinham um sistema de propriedade intelectual absolutamente arbitrário. Por exemplo, ingleses não podiam praticamente patentear produtos nos Estados Unidos. E os americanos podiam patentear produtos ingleses que já tinham sido patenteados lá. Né? E todos os países desenvolvidos fizeram isso. Né? O Japão, Coreia do Sul. E a China, né, pode-se dizer que foi o último país a fazer isso, porque aderiu, né, à OMC em 2001, né, e durante muito tempo foi muito relutante em, de fato, internalizar os princípios do TRIPS na sua legislação. Né? Então, assim, isso é muito claro nesse sentido. Então, o que o TRIPS fez? Ele, de um dia para outro, ele harmonizou internacionalmente. A partir daquele momento, todos os países têm que ter regras de propriedade intelectual muito parecidas. Então, os países não podem mais deixar de ter propriedade intelectual ou deixar de conceder direitos de propriedade intelectual para estrangeiros e fazer isso que todos os países fizeram durante muito tempo, né? É vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan tan tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan 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 tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum. Eu queria que, se você pudesse, dar um passo atrás. Acho que depois a gente pode voltar nessa discussão, porque existe uma relação aí tensa desde sempre entre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a OMC, que é a gestora do TRIPS. Né? Você comentou
que os produtos farmacêuticos não se concedia patentes, ou nem todos os países concediam patentes. Quando o TRIPS foi assinado lá em 93, né, ou 94, passou a valer a partir de 95, houve essa universalização, essa padronização, com algumas exceções gerais no texto do acordo, mas a organização que, por definição, trata de problemas de saúde é a Organização Mundial da Saúde, né? E aí existe essa tensão, né? Se eu não me engano, a OMS produz essas listas de doenças que seriam ameaças à saúde pública global, ameaças à saúde global, não sei exatamente qual é a terminologia, e algumas dessas são passíveis de ter patentes quebradas, licenciamento compulsório. Aí a gente tem... Se você pudesse falar um pouco dessa relação, e talvez até relembrar o caso dos medicamentos dos retrovirais, né, do HIV, que acho que exemplifica bem isso. Né? Com relação a esse conflito entre acesso e proteção, né, entre patentes e acesso a medicamentos, né, de fato, né, pegando a partir do que você falou, né, a OMS, ela tem, né, agora um pouco menos, agora não, agora voltou por causa da pandemia, mas antes da pandemia um pouco menos, mas a OMS tinha um papel muito ativo no que diz respeito ao debate sobre acesso a medicamentos, sobre patentes e acesso a medicamentos, né? Durante muitos anos operou um comitê, uma comissão na OMS que debatia justamente saúde pública, inovação e propriedade intelectual. E essa comissão publicou muitos relatórios, né, recomendações, e todas as recomendações da OMS sempre foram no sentido de fortalecimento das flexibilidades a direitos de propriedade intelectual para fins de acesso a medicamentos, né? Então a OMS advogou muito pelo fortalecimento das leis nacionais dos países de licenciamento compulsório, né? Nesse comitê também se criou um debate sobre a criação de um mecanismo internacional para financiar pesquisa e desenvolvimento para doenças negligenciadas, porque a OMS tinha clareza de que o sistema de patentes como instrumento de inovação não seria eficaz e suficiente para desenvolver medicamentos e tratamento para doenças negligenciadas, né? Enquanto que no Conselho do TRIPS, esse debate ficava muito mais a cargo de um grupo de países, né? Debatendo e discutindo essa tensão entre apropriação e difusão, né? Entre proteção e acesso, né? E o grande caso, né, acho que o caso emblemático aí foi a Declaração de Doha e todo o debate, expertise e conhecimento que se produziu durante uma década, né, 2 décadas, melhor dizendo, sobre o acesso a antirretrovirais. Né? Por quê? Porque a partir do TRIPS houve, de fato, um processo de... Na verdade, você tem 2 processos ao mesmo tempo, né? Você tem um processo de melhoria e de desenvolvimento de novos tratamentos, de novos medicamentos, né, para a doença, e ao mesmo tempo uma apropriação e um acirramento, um aumento do custo do acesso a esses medicamentos em virtude das patentes, né? E aí você tem uma grande comoção mundial e um debate público muito importante internacionalmente sobre flexibilidade em direitos de propriedade intelectual para garantir que os países mais pobres, e aí no caso muito fortemente os países da África subsaariana, pudessem ter acesso a tratamento, né, a medicamentos para HIV/AIDS, né? E, se não estou enganado, em 1999, ou não lembro se foi o governo americano ou um conjunto de empresas americanas abre um processo contra o governo da África do Sul, porque o governo da África do Sul estava aprovando uma legislação que garantiria mais acesso a medicamentos, fortaleceria as flexibilidades, o uso da licença compulsória, etc. E aí isso foi o estopim para um grande movimento que se inicia, né? E aí tem até relatos de negociadores falando que os americanos que eles estavam malucos, né, de fazer uma pressão desse tipo, que eles estavam processando, né,
um país que estava flagelado pela AIDS, o presidente era o Nelson Mandela na época, vocês estão fazendo tudo errado em termos de opinião pública, né? E isso começou uma movimentação muito grande, e aí em 2001 os Estados Unidos abrem um painel contra o Brasil na OMC, alegando que um artigo da legislação brasileira era incompatível com o TRIPS, e que isso abriria espaço para infração de direito de propriedade intelectual, né? E isso casou justamente no momento também que o Brasil tinha avançado na sua legislação, né, de produtos genéricos, e pouco depois, né, da política de acesso a medicamentos para HIV/AIDS, e isso gerou aí sim, de novo, um outro momento muito importante internacionalmente, um ativismo muito forte das organizações não governamentais, que levou à aprovação de uma declaração de Doha e Saúde Pública, né, que reafirmou como compromisso político a liberdade e a autonomia dos países de decidir sobre a emissão de licença compulsória, quando os países acharem necessário, e sugeriu a retirada depois de um artigo do TRIPS, né, que proibia a chamada importação paralela. Por exemplo, um país que não tem capacidade produtiva de medicamentos, ele não poderia emitir uma licença compulsória nunca, porque ele não teria o que fazer com a licença, porque não teria uma indústria. E aí o TRIPS essa proposta de 2003, do waiver desse artigo, era de que um país desenvolvido poderia produzir um medicamento para abastecer, então, esse país em crise, né? E essa mudança na regra do TRIPS só foi, de fato, internalizada em 2017, quando um conjunto de países necessários lá ratificou a decisão, né? Mas por detrás disso tem uma série de controvérsias sobre a relevância dessa reforma, se ela de fato produz, né, efeitos, né? Mas o caso, né, do HIV/AIDS foi um caso muito marcante, né, e foi um processo de aprendizado muito grande para todos os atores nesse sentido, né? Gerou também outras movimentações, como o MPP, o Medicines Patent Pool, que é um pool de patentes que funciona para algumas doenças específicas, né? Inclusive medicamentos para HIV/AIDS, que são empresas que licenciam voluntariamente as suas patentes para a produção mais generalizada de alguns medicamentos, né? Para HIV, para tuberculose. Ô Henrique, mas aí só para lembrar desse caso aí sobre patentes, que foi bem emblemático, no caso dos Brasil e Estados Unidos, isso foi parar na OMC mesmo, né? Gerou um contencioso. Foi, a OMC, Mas os Estados Unidos, depois da repercussão, ele retira o painel, né? Ele abre mão do litígio, né? Eu ia fazer uma pergunta muito nesse sentido. Qual que é a relação com a OMS, né, nesse debate dentro da OMC? Porque a gente também tem já há um tempo observado que as negociações lá andam bem travadas, né? E aí eu ia te perguntar especificamente nessa temática de saúde pública global, como que tem sido as interações da OMS com a OMC, né, nesse debate de patentes. Para entender um pouco mais, porque, assim, para mim, assim, eu que sou leiga nesse tema, eu não pesquiso o tema, eu acho muito, assim, absurdo numa situação que a gente está de pandemia, os países não cederem para uma questão que é essencial e que vai ter impacto na vida de todo mundo, né? Porque o Brasil virou aí um caldeirão de variantes, né? Tava conversando, inclusive um dos apoiadores nossos, né? O André, que pesquisa bastante a coisa da vacina, ele tava me falando, bom, os países ricos produziram as vacinas mais modernas pensando neles, porque fica difícil replicar a mesma produção, né? A questão do armazenamento dessas doses, né? O caso da Pfizer, da Moderna, em outros países. Então, aí vem a AstraZeneca agora, que já para a variante da África do Sul, já fica provado que ela é ineficaz. Então, assim, é um tiro no pé, né? Porque nós viramos um caldeirão aí de produção de novas variantes. Eu não entendo muita lógica, assim, porque do ponto de vista do custo para produzir, do tempo que vai demorar para essas vacinas se adaptarem para uma nova variante, uma mutação que venha a surgir nos países em desenvolvimento, né? Qual que é o custo disso, né? Para além do custo humanitário, né? Óbvio que são milhares de vidas que a gente está perdendo, mas os caras vão olhar só o raciocínio aí do
custo-benefício, mas qual que é o custo para depois ter que... Porque eles têm esse processo também de acompanhamento, né? As vacinas, elas têm que ser testadas, elas têm que provar a eficácia, e aí se tem nova variante, elas vão testar de novo, isso gera um custo também para eles, né? Por que não, né, de quebrar a patente e aumentar a produção para que todo mundo recebesse, assim? De fato, eu consigo ver duas dimensões dessa questão. Uma é, de fato, o interesse das empresas, né? Porque assim, o interesse econômico por detrás disso é muito claro, né? São acordos de venda bilionários, né? Trilionários, eu diria até, né, quando tiver um volume maior, né, de vendas de fato. E uma dimensão da política também, né? Porque, querendo ou não, a concertação política foi muito frágil. Então, os países, eles de fato teve esse nacionalismo de vacinas, eles saíram utilizando ou as empresas locais para pressionar, para abastecer o mercado doméstico, ou saíram comprando aquilo que eles podiam comprar dessas demais empresas, né? Agora, essa parte técnica, assim, eu não conheço muito pouco, obviamente, mas, de fato, né, uma das questões que é muito ressaltada pelo diretor da OMS hoje é isso, né, o fato de que ele fala isso o tempo todo nas entrevistas, naquilo que ele, no Twitter dele, tudo isso, né? Ou seja, se não houver uma vacinação global, aqueles que foram vacinados inicialmente vão ficar em risco da mesma forma no futuro, né? Então a gente tem essa dupla dimensão da coisa, né? As empresas querendo, né, lucros extraordinários, então elas limitam os acordos que elas fazem para a produção, né, para elas poderem ter um controle sobre a produção maior e o controle sobre a venda, né? E de outro lado você tem esse dilema da saúde pública, de fato, né? Eu acho que a grande questão é que, né, os governos dos países, né, desenvolvidos, que são os detentores dessas empresas, etc., se colocam numa posição na OMC, no caso da OMC, de defesa dos interesses privados das empresas farmacêuticas. Isso é muito claro, né? Agora, o custo disso está para ser visto ainda, né? O custo humano dessa estratégia, né? Agora, por outro lado, né, esse debate sobre o waiver em si, né, ele seria uma estratégia de radicalização da produção. Outra estratégia que poderia acontecer também era dessas empresas disseminarem, por meio de acordos de licenciamento, de produção, melhor dizendo, uma multiplicação dos ofertantes, né? Mas isso, de fato, reduziria também preço, acredito, né? Então, assim, é um dilema que soa muito estranho, mas se você acompanha os debates sobre propriedade intelectual, isso não é diferente, né? Não é nem um pouco diferente do que foi em outros momentos. A diferença é que agora a gente está numa pandemia, né, que morrem uma quantidade imensa de pessoas, né? Agora, e só para complementar, tem uma outra questão, eu li um texto recentemente que eu achei interessantíssimo, né, que é basicamente o seguinte, né, o sucesso empresarial de uma empresa que desenvolve vacinas depende também do sucesso da pandemia. O que isso significa, né? Ou seja, quando você tem surtos, né, como foi o H1N1 e outras, como as empresas começam a desenvolver a vacina, a pandemia murcha, né, elas param o processo de desenvolvimento. Agora, como a gente tem uma pandemia que é um sucesso global, né, é um fator que gerou, inclusive, o fato de acelerar o processo de desenvolvimento, né, de uma vacina, né? E agora são lucros extraordinários. Os caras estão nadando de braçada, né? System down.
Esse comentário que você fez antes, né, Henrique, o sucesso da empresa depende do sucesso da pandemia, a culpa não é nem da empresa nem da pandemia, né? É do capitalismo, né? Porque modelo, e do modelo de inovação, sim, né? É isso, essa lógica neoliberal que o mercado regula tudo. Estamos nessa merda por causa disso, desde o início, né? Assim, quando se discute propriedade intelectual no âmbito assim, da economia política internacional, a grande questão é essa, ou seja, o sistema, em geral, optou por criar um modelo global de inovação que é baseado na patente. Ou seja, é claro, existem financiamentos públicos, etc., mas a lógica de inovação é essa, olha, a empresa inova, coloca um produto no mercado e obtém um período de monopólio. Então, o que vai determinar os interesses das empresas farmacêuticas? São as doenças, as enfermidades, né, os perfis epidemiológicos de quem tem recursos para comprar medicamentos. Né? Então, hoje, os dados, eu não sei de cabeça, mas o mercado de Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão representa aproximadamente 90% do comércio e da comercialização de medicamentos. Então, o que define a estratégia de inovação da indústria farmacêutica são esses 3 blocos, né? Japão, União Europeia, Canadá e Estados Unidos. É o que determina a estratégia de inovação das empresas. Então, por isso que você tem as chamadas doenças negligenciadas, porque ou são, né, endêmicas em países que não têm sistemas com capacidade de compra, ou afetam pessoas muito pobres que não vão comprar. Então, esse já é um problema. Então, você tem um subfinanciamento da pesquisa e desenvolvimento nesses segmentos. Então, você precisa de iniciativas filantrópicas, parcerias público-privadas, etc., para isso. Né? E, no caso das emergências sanitárias, né, das pandemias, de novo, né, ficamos reféns da inovação privada, com fins privados e buscando lucro. Porque esse é o modelo que a gente tem. Né? Esse é o modelo que a gente tem. Na OMS tem vários debates, discussões sobre, né, priorização de determinados, né, medicamentos, vacinas, etc. Mas quando você vai ver, não tem a pujança de fato para inovar que as mega empresas privadas têm. A AstraZeneca, por exemplo, que é um trombolho, né, mundial assim, de produção de tudo que você puder imaginar. Então, assim, nós somos reféns do modelo que foi priorizado. Né? Como eu falei, a OMS tinha uma discussão lá sobre um acordo, né, um acordo obrigatório, né, de fomento. Né? Cada país, né, daria uma contribuição para um grande fundo que financiaria pesquisa e desenvolvimento para doenças negligenciadas, por exemplo. E tem um outro problema, né, que é um problema localizado, mas com efeitos mundiais, é que, por exemplo, os Estados Unidos, o governo americano, ele financia a pesquisa, desenvolvimento de medicamentos com volumes assim imensos, né? Financia a pesquisa clínica também, mas o resultado desse desenvolvimento ele fica exclusivamente privado. Né? A legislação norte-americana tem instrumentos para controlar preços, para obrigar assim, né? Forçar a venda, etc., mas que nunca foram utilizados. Né? Então, de novo, você tem esse sistema, como ele funciona hoje, os mecanismos de estímulo à inovação que a gente tem são esses. Né? E aí, aquilo, aí voltando ao que eu falei, quando você tem uma pandemia que é muito pequena, por exemplo, o caso do Ebola. Né? O caso do Ebola, a gente ficou, né, 2019, se não estou enganado, que foi aprovada a primeira vacina, depois de mais de 30 anos de investe um pouquinho, desiste, né, avança aqui, mas não faz teste clínico, não faz os testes, porque não tem interesse de mercado. Né? E aí, quando você tem um problema global, né, como é a depressão, como outros problemas dos países desenvolvidos, você tem muito financiamento. Né? Aí, quando você tem uma pandemia que é global de novo, que vai, né, resultar em muitas vendas, de novo, você tem, né, investimento maciço por parte da empresa, das indústrias. Porque é isso, né? O que o Geraldo trouxe no pano de fundo mesmo, a gente tem essa discussão de ter que apelar para uma ética, para uma humanidade de um sistema capitalista que está longe disso, né? E no final das contas, lembrando também, né, que as próprias instituições que a gente está discutindo aqui, a OMS, a OMC, os acordos, são acordos paliativos que
vão tentar minimizar os problemas, não em nenhum momento é uma proposta de mudança estrutural, né? Então, assim, o sistema vai ser esse, a gente vai tentar, assim, meio que tentar dar um colorido ali para não ficar tão horroroso o cenário, né? Porque em nenhum momento a intenção é vamos ser justos, porque é isso, né? No discurso é esse mesmo, o discurso desde o início da pandemia, uma coisa que me surpreendeu que você colocou, que a proposta, que eu não desconhecia isso, que a proposta da África do Sul e da Índia vem em setembro. É muito tempo já. A pandemia começou em março, os caras começam a discutir isso em setembro, né? Assim, um negócio muito... E ainda assim, essas próprias instituições, elas estão ali para servir interesses outros que não são de bater de frente com o sistema, né? De colocar um freio ali, né? Não tem uma tentativa, é tentar fazer de forma paliativa ali algum tipo de acordo com essas empresas, né? Com relação a ter sido em setembro, eu não sei se eles imaginavam ou esperaram para ver se os outros arranjos que estavam sendo feitos teriam resultados, né? Mas quando o COVAX começou de novo, né, o diretor-geral da OMS deu várias declarações falando que o COVAX está em risco, né? Ele deu uma declaração muito forte uma vez falando que o fracasso do COVAX seria um fracasso moral assim, gigantesco para a comunidade internacional. Então, eu não sei se esse atraso é em virtude disso, né? Mas, de fato, assim, eu acho que, por exemplo, um dos argumentos muito utilizado durante essas negociações pelos Estados Unidos, na Europeia, foi que o TRIPS já tinha flexibilidade suficiente, especialmente a licença compulsória, que não precisaria desse waiver, né? Mas é um argumento falacioso, porque a licença compulsória ela é complexa de se fazer, né? Ela é caso a caso, ela tem que negociar previamente, né? Tem várias regras para se emitir uma licença compulsória, né? E a ideia do waiver era justamente, né, permitir uma produção em massa, né, desses insumos e das vacinas, né? Mas sim, por exemplo, a licença compulsória, né, a própria declaração de Doha e saúde pública, elas são vistas assim como grandes, né, mas quando você vai ver, os países que emitem licença compulsória são poucos, né? Mesmo no caso dos retrovirais, tiveram poucas, né? Se abriu um processo de negociação e tal, no final as empresas e o governo acabaram chegando, né? O Brasil emitiu uma só, de fato, né? Agora, a Tailândia já emitiu várias, mas são poucos os países que emitem, são poucos os medicamentos que têm licença compulsória. Por quê? Primeiro, né, obviamente, existe uma pressão gigantesca por parte dos governos e das empresas para que não sejam emitidas licenças compulsórias, né? Isso aí é muito claro. São poucos os países que têm capacidade, de fato, de emitir uma licença compulsória e conseguir produzir o medicamento, né? Então, assim, é uma flexibilidade muito pouco flexível, muito pouco transformadora, assim, dessa realidade, né? Da apropriação, do custo, do preço, né? Etc. Então, de fato, assim, é um verniz sobre um sistema que nos coloca presos a interesses, a estratégias e a opções e decisões que são voltadas são feitas por empresas privadas voltadas ao lucro.
essa estrutura é muito forte, né? A estrutura da proteção da propriedade intelectual é muito forte. Não. Eu ia te perguntar se você via algum cenário assim de Mudança? que a calamidade chegasse num nível que as pessoas resolvessem intervir, os governantes resolvessem intervir, mas me parece que pela sua própria narrativa aí do que aconteceu no Ebola. Eu acho que não, sabe por quê? Como a vacinação está acelerando, de certa forma, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e tal, acho que agora mesmo que eles vão falar paciência, né? E o que vai acabar acontecendo, você me corrija se eu estiver errado, mas o que vai acabar acontecendo é um redirecionamento desse excesso, né? Sim. Compraram 6 vezes o que precisava, vão usar as de melhor qualidade, as de pior qualidade vai acabar virando ajuda humanitária. Né? O Canadá, por exemplo, o Canadá sofreu muita pressão da opinião pública e o Trudeau, primeiro-ministro. Exatamente. Ele disse que tudo que sobrar eles vão doar. Mas o problema é quando vai sobrar, o que vai sobrar, quem vai pagar esse transporte, quem vai entregar, como é que isso vai chegar nos países, ou seja... Não, e aqui no Brasil, a gente desanima muito, porque também, vocês devem ter visto aí, nessa semana já estourou os empresários mineiros aí, tomando vacinas escondidas, em Belo Horizonte, da Pfizer, então, na minha terra aqui, né? Grande Minas Gerais. E aí, os caras tomando vacina escondida, e aí hoje a justiça, entre aspas, né? Mas enfim, na minha opinião, não foi nada... decidiram lá em Brasília, a Justiça Federal, de que era inconstitucional a lei que o Congresso aprovou de que tinha que destinar obrigatoriamente as vacinas para o SUS até que o grupo prioritário fosse vacinado. Aí eu falei, então é isso, né? Não, que acho que um dos efeitos que a gente pode esperar, eu diria, para o longo prazo, é que essa tendência dessas compras antecipadas por parte dos países desenvolvidos, uma coisa que vai acontecer de fato é o atraso de uma boa parte do mundo em ter acesso a vacinas, né? E o risco da gente ter uma perpetuação, né, da pandemia em várias regiões, né? Se a gente pega esses mapeamentos que estão sendo feitos, tanto de compra quanto de vacinação, de fato, existem partes do globo assim que está zerado. Ou seja, a África subsaariana, em vários países que não tem nenhuma vacinação ainda e nenhuma perspectiva de vacinação. E são totalmente dependentes, né, do COVAX e de outras iniciativas, que o fracasso delas vai gerar esse retardo significativo, né? Algumas previsões que foram feitas, assim, algumas análises, falam que alguns países no final de 2024 vão ter imunização, né? O que isso vai produzir em termos de mutações, etc., a gente não sabe, eu não sei, né? Mas uma coisa que a gente pode esperar certamente é, né, um aumento aí das desigualdades internacionais, ainda mais, né? Uma parte da população do mundo vivendo uma pandemia, enquanto outros países estão com doses excedentes de vacinas e vão ter que esperar aí a boa vontade para algum tipo de distribuição, né? Me ocorreu outra coisa que principalmente no começo da pandemia, quando a gente discutia muito a origem do vírus, etc., ficou muito claro que não foi feito um investimento em saúde pública global no sistema multilateral, de identificação, de prevenção, de cooperação, e que pelo nosso próprio desenvolvimento tecnológico, pela ocupação das áreas do mundo, pelo aquecimento global, que essa poderia ser a primeira de várias, né? E provavelmente será, né? A gente provavelmente verá outras pandemias nas próximas décadas. O que me ocorre agora, ouvindo você falar, é que esse conjunto de instrumentos que se desenvolveu, né, principalmente de compras antecipadas pelos países desenvolvidos, muito provavelmente vai ser a regra, né? Compras antecipadas que não são um mecanismo tradicional do sistema de compra de medicamentos, mas que foram aplicados agora e que provavelmente a gente vai ver isso se repetindo, né? No caso de uma outra pandemia, de uma outra coisa. Parece que o traçado está arriscado já, né? Eu sou tão pessimista quanto, só não queria expor isso aqui, mas de fato, ou a gente tem uma mudança dramática, né, nessas questões todas, né, pensar a questão da sustentabilidade, né, urgentemente, né, porque essa vinculação entre, né,
consumo alimentar, devastação ambiental, né? Tá tudo muito imbricado, né? Crescimento desordenado das áreas urbanas, isso tudo está associado a esse problema que a gente está vivendo, né? E esperar uma resposta só por parte da tecnologia, não, a gente desenvolve uma vacina, a gente está vendo, a gente desenvolveu uma vacina até rapidamente, né? Mas o estrago até chegar na imunização é muito grande, né? Então, assim, eu acho que o desafio para o futuro, se a gente quiser pensar em mudanças de fato, é que esse debate que eu não conheço tão bem assim, tem pessoas que sabem 1000 vezes melhor do que eu, né, de segurança da saúde global, tem que ir além dessas questões associadas a alerta, a controle, né, e avançar muito mais fortemente nesse debate sobre as causas e os problemas, né, a desigualdade, né, o acesso à água, a questão ambiental, a questão alimentar, todas essas são questões urgentes que a gente precisa olhar com muito mais atenção, né? Porque, de fato, se a gente for esperar a tecnologia e a coordenação política, né? Acho que, como a Débora está pensando, a boa vontade das empresas e dos governos para a gente ter as resoluções do problema, a gente vai estar muito em maus lençóis, né? E aí, por outro lado, eu acho que nacionalmente também cabe, né, a gente pensar, né, a necessidade urgente de fortalecer o Sistema Único de Saúde de novo, né? Pensar a questão da segurança alimentar, ou seja, tudo isso está associado e isso tem que ser urgente. Eu acho que a saúde pública, ela é um ponto assim que a gente vai ter que olhar, acho que mais do que nunca, entender a centralidade da saúde para a economia, inclusive, né, para a sociedade, para tudo mais, né? Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.